Antenados na Geral, nessa terça-feira, você seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Hoje estamos com a nossa série Personagens da Bíblia. Então você aí, está lendo a Bíblia, entrou na igreja agora, ou já está há muito tempo também, quer aprender um pouco mais sobre... Eu acho que ele é um dos maiores profetas da Bíblia, é isso que a gente vai conversar. Elias, ele era o cara também, né? Vamos falar sobre tudo sobre a vida de Elias, né? Você acha que tem muita coisa engraçada. Quem lê sobre Elias, pensa que, o profeta, entregava profecias e tudo mais. E aí eu pergunto para você, ele fez de tudo, ele ressuscitou, ele multiplicou, você acha que Moisés foi o único a abrir as águas? Elias também conseguiu fazer isso aí. Muita gente não sabe, mas ele também. Se fosse Elias na época de Moisés para abrir o Mar Vermelho, ele abriria também, porque ele fez isso. E a gente vai falar sobre tudo de Elias. Elias foi um profeta destemido, um cara que Deus falava para ele. E ele tinha, assim, ele era um profeta, vamos dizer assim, corajoso. Porque para um profeta ser profeta mesmo, tem que profetizar na frente de rei, falar contra rei, falar que ele vai morrer e tudo mais. E naquele tempo, meu amigo, ele poderia morrer. Então a gente vai falar tudo sobre a vida de Elias. E eu quero que você em casa participe aqui com a gente. Você pode mandar e-mail, uma mensagem pelo Twitter ou um SMS, ligando também para cá e participando, fazendo perguntas para a gente. Hoje eu recebo ele, que é psicanalista, bacharel em teologia e pastor da Igreja Batista Palavra Viva, pastor Carlos Fernandes. Pastor Carlos, seja bem-vindo ao Antenados na Geral. Amém, que Deus abençoe. Um grande abraço aí para toda a nossa querida audiência, que o Senhor seja convosco. Eu tenho certeza que o tema vai ser tremendo, vai ser maravilhoso. Elias era profeta mesmo. Ele era o cara. Ele era o profeta, meu irmão. A gente vai falar sobre isso também. Hoje em dia nós temos muitos profetas, ou pessoas que se dizem profetas. É a mesma coisa? E muita gente já fez essa pergunta e a gente vai... Enfim, tanta pergunta aqui, a gente vai começar. Deixa eu só terminar de apresentar aqui. Tem no meu lado esquerdo também ele, que é pastor na Assembleia de Deus Central em Cascadura. Também é pós-graduado em História de Israel e do Cristianismo, o pastor Jonas Neto. Pastor, seja bem-vindo ao Antenados mais uma vez. Mais uma vez, André, está aqui convosco, que é motivo de alegria. E eu queria também mandar um abraço lá para o povo de Realengo, lá para a Assembleia de Deus de Realengo, pastor Sérgio Marques, também a sua esposa, seus filhos, e também a missionária Vitória, juntamente com o seu esposo. Elias, ele era o cara, André. Ele era já que a gente está nessa onda também de abraço, quero mandar um abraço. Eu não mandei semana passada. A gente inaugurou a Boas Novas lá em Ilha Solteira, em São Paulo. Quero mandar um abraço para todos os pastores, os vereadores, o prefeito que estava também presente. Enfim, todo mundo, um grande abraço para vocês, que vocês continuem assistindo o Antenados e a Boas Novas. Que seja bênção aí para Ilha Solteira, tá bom? Um abraço para todo mundo de São Paulo. E a gente vai falar, Elias, ele está no nível de Abraão, Moisés, só a galera top da Bíblia, né? E realmente quem lê a Bíblia e entende bem, estuda, ele foi um dos principais, se não o profeta, né? O principal profeta da sua época. E é essa pergunta que a gente faz para você que está em casa. Elias foi o maior profeta da Bíblia? O que você acha? Tem vários profetas ali, pega ali, reis e tudo mais, e vai vendo um monte de profetas que existiam. E eu faço essa pergunta para você. Você acha que ele foi o maior dos profetas na Bíblia? Ligue e participe, que no final de cada bloco a gente vai dando a parcial. E antes da gente entrar propriamente falando de pastores, de Elias, uma pergunta que é interessante. O que é um profeta? Vamos começar do berço. O que é um profeta? Hoje em dia, nas igrejas, nós temos, né? Até chamamos, às vezes até de brincadeira, se tem um homem de Deus, um homem de oração, esse é um profeta de Deus e tudo mais. Mas o que realmente é um profeta? Profeta é alguém que é escolhido por Deus, é alguém que é nominado profeta pela igreja, pela sociedade. O que faz de uma pessoa um profeta? Primeiramente, André, nós vemos na Bíblia que quando Samuel ele foi nas 3 cidades, ele foi um dos fundadores das escolas de profeta. Então, eles sendo os fundadores, falar de Samuel também seria, né? Mas acontece que Elias, ele foi fundado, ele foi um dos fundadores da escola de profeta, porém com a característica diferente dos outros profetas. Ou seja, Elias, nós em teologia falamos que teve 2 profetas narrativos, que foi Elias e Eliseu. Como assim? Foram profetas que foram chamados por Deus em situações distintas. Elias, ele apareceu, ele não teve uma escola de profeta, ele apareceu já anunciando palavra de juízo. Mas depois nós vemos que outros profetas passaram pela escola de profetas, né? Mas Elias não. Elias, E a gente vê isso. Elias, na verdade, a Bíblia não fala muito sobre
de onde veio Elias, quem era muito pai, onde ele nasceu e tudo, já começa com ele chegando e falando, profetizando palavra de juízo para as pessoas. Mas só para a gente acabar essa questão também de profeta. E a gente vê muito na Bíblia a questão da proximidade dos profetas de Deus com os reis, com os políticos, o poder que ele tinha de fato, né? Pelo menos na Bíblia, quando a gente pega aqui Elias, Eliseu, até o próprio Samuel, os profetas não eram apenas homens que entregavam palavras de Deus, assim, de juízo, mas eles tinham um poder político. O próprio Samuel, quando tinha que sujar a manga e pegar a espada e ir para a guerra, ele era guerreiro, não era um cara que ficava só profetizando e orando pelas pessoas. Ele ia para cima mesmo, ele matava se tivesse que matar, brigava se tivesse que brigar, peitava rei se tivesse que peitar. E hoje em dia, eu não sei se hoje também podemos dizer que é o tempo. Tem pessoas que falam, acabou o tempo dos profetas, aquilo. Hoje, quando a gente fala profeta, na verdade, é um homem com uma unção de profeta, mas não necessariamente é um profeta. Um profeta era isso também, ele tinha um poder legislativo, pastor, um poder político, e até às vezes em termos de exército, ele ia guerrear com os guerreiros. Ele tinha tudo isso, além de entregar a palavra de Deus para as pessoas. Claro, o profeta era aquela pessoa que mandava no povo. O profeta dizia, vocês vão à guerra, ou então vai todo mundo para casa e todo mundo obedecer o profeta. E o profeta, a palavra profeta, para a gente ter um entendimento melhor, quer dizer aquele que fala as palavras de Deus. É o que é boca de Deus para o povo. Então, havia o desejo do rei, daqueles que comandavam na época, de ter o profeta ao seu lado, porque o profeta, na verdade, era ele que comandava o povo por causa do Deus daquele povo. E a gente vê muito isso em filme, às vezes, né? Não necessariamente como profetas, mas tem aí uns filmes épicos 300 e tudo mais, que sempre quando, antes de ir para a guerra, eles sempre consultavam os oráculos, se esse era o Deus deles. E no caso, então, Elias era isso, ele ficava do lado do rei, tudo que o rei ia fazer, poxa, já que é a nossa nação Israel e nós temos um Deus, vamos falar com quem é boca de Deus, já profeta, como o pessoal fala hoje. Ele é boca de Deus. Então a gente tem que ouvir do profeta antes de ir para a guerra, antes de fazer qualquer tipo de coisa. É mais ou menos por aí. É mais ou menos, porque os reis, eles consultavam os profetas. Eu falei, cara, eu vou para a guerra, o que Deus vai falar contigo aí? Tem que ir mesmo? Então, aí os profetas oravam a Deus, falaram, olha, vai que Deus é contigo. Então eles tinham uma missão especial de ouvir diretamente de Deus. Uma responsabilidade muito grande, né? Com os reis. Então, e continua. Hoje em dia, claro que não polemizando, mas a gente fala assim, ele é profeta, cara. Tem um cara que é profeta, você liga para ele fala não sei o quê. Existem profetas como era no Antigo Testamento ou não? André, já estava como se fosse... Hoje é uma nova unção, é diferente. Pode ter, mas não é a mesma unção de Elias, não, porque ali o negócio é forte. Hoje em dia nós temos profetas? A gente pode dizer que temos profetas, pastor? Não, é complicado? O que você acha, pastor Jonas? Nos dias de hoje, veja bem, existe. Não, a gente chama de nome, mas eu estou falando assim, nome. Profeta que nem o Velho Testamento, que a gente conhece profeta como se fosse assim. O que é profeta? A gente volta para o Velho Testamento para ver o que é um profeta. Elias era um profeta, Samuel, Eliseu. Hoje em dia nós temos Elias, Samuéis e Eliseus aí? Olha, existe, mas com uma raridade. Por quê? Eu vou falar isso aí. Porque no dia de hoje, André, está acontecendo o seguinte: existem profetas que realmente são usados por Deus. Existe. Porém, muitas das vezes a pessoa, por ser usado, às vezes quer usar a Deus. Às vezes, se Deus deu assim, meu servo André, fala só metade de um copo de água. Aí você não, sou vazão, sou profeta. Mas aí já começa a profetizar, o copo cheio. Aí não dá certo. Você já quer ultrapassar o limite da unção que Deus te deu. É isso que acontece no dia de hoje. Se eu te falar uma coisa aqui, eu fui em um determinado local, André, o pessoal está entregando profecia por R$10. Eu falei, o quê? R$10? Você falei, cara, a sua profecia está muito ruim, R$10. É que nem aquele negócio de ler a mão, né? Vem aqui, deixa eu ler a mão, paga ali na frente, eu leio a mão. Vamos ver o que profeta hoje, né? E a gente vai falar agora um pouquinho, tempo rápido, intervalo, mas como é que era Elias de fato? Como é que ele entregava a profecia? Porque dele mesmo não tinha esses R$10 não, ele chegava na lata e falava tudo, tu vai ver, falava coisa forte, falava, tu vai morrer, era esse nível de coisa. Fique antenado à nossa pergunta para você. Elias foi o maior profeta da Bíblia? Olha a nossa parcial, 82% das pessoas dizem que sim, 18% das pessoas dizem que não, grande maioria fala, ele é o cara mesmo, um grande profeta da Bíblia. Continue antenado na geral, que daqui a pouco a gente volta para o próximo bloco.